Projeta aqui para a gente o tema da série de mensagens que eu quero trabalhar nos nossos próximos encontros. Nos nossos encontros, eu quero que nós olhemos para o Evangelho de João e percebamos os encontros que Jesus teve com pessoas, com homens e mulheres, encontros fascinantes e transformadores ao longo da história. Eu não sei quantos sabem, mas o apóstolo João é aquele apóstolo mais chegado de Jesus. É aquele que a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Quando nós lemos as palavras de João, é uma pessoa profundamente transbordante de afetividade. Quando ele escreve 1ª, 2ª, 3ª João, nós percebemos a linguagem amorosa, que ele fala, filhinhos, amados, irmãos. É alguém que transbordava esse carinho para com a igreja e para com as pessoas que assim Deus estava colocando sob seu cuidado. E quando ele vai escrever a biografia de Jesus, o Evangelho, segundo a percepção dele, o Evangelho segundo João, nós percebemos que ele enfatiza muitos encontros pessoais de Jesus com homem ou uma mulher, coisas que os outros evangelistas não se atentam tão assim. Nós percebemos ele falando de uma maneira tão profunda do encontro de Jesus com Nicodemos. Nós temos ele falando do encontro de Jesus com a mulher samaritana. O Evangelho de João é o Evangelho de encontros. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que foi encontrada por Jesus de uma maneira um tanto aparentemente misteriosa. Domingo passado, por causa da mensagem do domingo passado, é que eu pensei nessa série no Evangelho de João. Mas domingo passado nós vimos uma pessoa que se encontrou com Jesus de cima de uma árvore. Não que Jesus subiu na árvore, mas ele sobe na árvore, Zaqueu, e quando Jesus passa, Jesus olha para Zaqueu, fala com Zaqueu e Zaqueu desce. O personagem que nós vamos ver hoje é um personagem que encontra com Jesus, tem um encontro com Deus, não em cima de uma árvore, mas sob a sombra de uma árvore, sob a sombra de uma figueira. E eu quero ler esse texto com vocês, e depois a gente vai ver esse texto encenado. Não sei quantos estão reconhecendo essa gravura que eu usei, mas é de um projeto famosíssimo e que vale muito a pena você assistir e apoiar. Meu inglês não é lá essas coisas, mas é The Chosen, acertei? Então faz o biquinho. Chosen, The Chosen, segundo a nossa professora de inglês, que é o escolhido, né? O escolhido. Se você entrar no seu celular, lá no onde você baixa os aplicativos, e colocar The Chosen, T-H-E, vamos lá professora, T-H-E-C-H-O-S-E-N, acertei? 2 Os? Obrigado. Se quiser uma aulinha assim, grátis, então... E é grátis, gente, é muito bacana. Então, vamos fazer a leitura, e depois da leitura nós vamos olhar para um trecho dessa dramatização da série. Abra a Bíblia primeiramente comigo, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. O encontro de Natanael com Jesus. Capítulo 1, versículo 43. Diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês?
pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade, verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos ver essa encenação através do The Chosen. Assistam essa série, impressionante. Nós temos uma certa dificuldade, porque os relatos na Bíblia são relatos que não mostram os movimentos, os detalhes da cultura. Então alguns têm uma certa dificuldade em perceber todo o incremento que se tem numa narrativa como essa. Mas vai por mim, vale muito a pena. E eu não sei você, eu já assisti essa cena várias vezes e não tem como não assisti-la e não se emocionar. De perceber alguém que, num determinado momento da vida, talvez pensou estar sozinho. E a fala de Jesus para esse Natanael é a seguinte: eu te vi lá debaixo da figueira, quando talvez ninguém te viu, talvez no seu pior momento, talvez nas suas indagações, nas suas confusões, no seu choro, na sua dor ou na sua alegria. Uma coisa é certa: eu te vi. E quando Jesus diz para Natanael que tinha visto debaixo de uma figueira, imediatamente ele reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus, o Rei de Israel. Essa narrativa ela é muito rica. Nós não sabemos ao certo o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, mas uma coisa é certa: ele estava debaixo da figueira. Uns vão dizer, conforme relatos provavelmente de Flávio Joséfo, um historiador judeu que narra a história dos romanos, de Israel, que esse homem, Natanael, que tinha a mesma idade do que Jesus, quando teve aquela experiência da matança das crianças abaixo de 2 anos, os historiadores vão dizer que aproximadamente 500 crianças foram executadas pelo rei Herodes para tentar, assim, assassinar a pessoa de Jesus. Você deve se lembrar que José e Maria levaram Jesus até o Egito, esconderam Jesus para que isso não acontecesse. João Batista também, da mesma idade, 6 meses de diferença, conseguiu de uma certa maneira ser escondido por seus pais e não aconteceu o que acontecera. E uns vão dizer que Flávio Joséfo vai narrar, isso está dentro do dicionário siríaco, que a história de Natanael, que é contemporânea à história de Jesus, a mãe dele, para conseguir esconder Natanael, faz um buraco debaixo de uma figueira, o coloca naquele buraco e coloca as folhas para que quando viesse o exército de Herodes à procura das crianças, não encontrasse o seu filho naquele contexto. E aos 15 anos de idade ela vai contar essa história para ele, e ela diz que fez a seguinte oração: que o Eterno pudesse livrá-lo da matança e um dia revelar o Messias a ele. Isso é uma informação extra-bíblica. Não sabemos se de fato aconteceu. A mais palpável é que os judeus tinham o costume, conforme Miqueias capítulo 2, de assentar-se debaixo das figueiras à sombra para poder ler a palavra, ler a Torá e fazer as suas orações. Talvez Natanael estava num momento desse de devocional, debaixo de uma figueira, e ali ele se questionara: será que de fato Deus presta atenção em mim? Será que de fato tudo isso que eu estou fazendo, ou o que eu estou lendo, Deus está comigo? E quando Jesus se encontra com ele, faz uma afirmação a respeito do caráter, da integridade, e ele diz: você me conhece? De onde você me conhece? Quem trouxe essa informação a você? E Jesus diz: antes mesmo de Filipe te trazer, eu já te conhecia, eu já te vi, e te vi debaixo da figueira. Isso para Natanael, diferente para nós que não conhecemos os detalhes, mexeu com o coração dele, fez com que ele reconhecesse a pessoa que estava diante dele. Nós não sabemos muito a respeito da história do apóstolo Natanael. Ele vai se tornar o Bartolomeu. Sabemos também por registros históricos que depois ele se torna um missionário lá na Índia, e tem um triste fim de martírio, sendo esfolado. Terrível. Mas o que esse texto
tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão rico tem a nos ensinar essa noite a respeito do encontro de Jesus com Natanael, desse homem que no primeiro momento revela um ceticismo, porque ele vai dizer: acaso pode vir coisa boa do contexto de Nazaré, do contexto da Galiléia dos gentios? Antes, quando nós lemos o texto anterior, nós percebemos que João está se detendo e focando nos encontros que Jesus teve com os apóstolos. E antes ele vai falar do encontro que ele teve com André e como que André corre para chamar o seu irmão Simão. E vai trazer Simão à presença de Jesus, com a mesma fala: venha você mesmo e veja com seus olhos. A ideia aí é que você precisa experimentar. Não fique detida às minhas palavras. Experimente você. É isso que André está dizendo para o seu irmão Simão. Se você não acredita em mim, tudo bem, mas vá e veja com seus próprios olhos quem é esse Jesus. E nós sabemos da história de Simão, que vai se tornar o apóstolo Pedro. Que encontro transformador, que encontro poderoso. E agora nós temos um segundo encontro, em que Filipe, provavelmente discípulo de João Batista, depois de ouvir de João Batista que Jesus era o Cristo, ele passa a seguir a Jesus, e agora ele corre à procura de Natanael, e quer levar Natanael à presença de Jesus. O início do evangelho de João é um evangelho dos encontrados que buscam encontrar seus amigos para que seus amigos tenham um encontro com Jesus. Essa ordem é muito importante. Eu fui encontrado por Jesus, e não existe expressão de amor mais profunda do que eu encontrar as pessoas a quem eu quero bem e poder falar do encontro que eu tive, mas não apenas falar do encontro que eu tive, mas conduzi-las à presença de Jesus, para que elas possam desfrutar desse encontro pessoal. É fascinante o coração missionário, evangelista, apaixonante de alguém que de fato é encontrado e tem um encontro com Jesus. É como se ele não tivesse nada mais precioso em si para poder dar. Então ele dá o que ele tem de melhor, que é a pessoa de Jesus. Então o evangelho de João começa nos trazendo essa realidade. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Vai falar que no verbo há toda a vida, o verbo é a luz do mundo, mas o mundo está rejeitando. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus rejeitaram. E agora aqueles que estão experimentando dessa luz, levam essa luz. Esses que estão experimentando do verbo vivo, da palavra viva, levam o verbo, levam a palavra, levam pessoas até esse encontro com Jesus. Então algo que é inevitável, a partir do momento que de fato nós temos um encontro com a pessoa de Jesus, somos encontrados por Jesus, nós não nos contemos, nós queremos de alguma maneira ir até o encontro de pessoas que estão desencontradas, perdidas na sua vida, para poder dizê-las: eu encontrei aquele que o meu coração tanto ansiava, sem ao menos saber que precisava tanto dele. Mas depois que eu encontrei, eu percebi que eu não posso mais viver sem ele. Então agora, diante dessa consciência, ele se torna uma pessoa que vai à procura de outras, para dizer: Jesus é aquele que a nossa alma tanto anseia. A história desses homens eram histórias marcadas pelas suas tentativas de encontros e desencontros, a procura de sabores, mas depois tudo ficando dissaboroso, amargo. Mas agora eles são encontrados por Deus, encontrados por Cristo, e quer que os seus também desfrutem desse encontro. Então uma pergunta simples de início para a nossa reflexão: será que o nosso coração anseia que outras pessoas sejam encontradas e tenham esse encontro com a pessoa de Jesus? Ou talvez no início você tinha todo esse ímpeto, mas no passar do tempo você voltou a se distrair com outras coisas, e você mesmo já perdeu a importância
de viver uma vida encontrada em Jesus, uma vida de encontros com Jesus. Qual foi a última vez que você se encontrou com Jesus no seu quarto? Qual foi a última vez que você fechou a porta e disse assim: eu não quero som de TV, eu não quero que nada e ninguém me distraia, porque eu preciso desfrutar desse encontro, dessa presença graciosa, linda, transformadora da pessoa de Jesus. O Evangelho de Mateus, quando nos fala a respeito desse encontro: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. Qual foi a última vez que você encontrou com o seu pai em secreto? Qual foi a última vez que você se encontrou por si mesmo, diante da palavra de Deus, com o Deus da palavra, com o verbo vivo, a palavra viva? Você tem buscado esses encontros, você tem celebrado esses encontros, na sua pessoalidade, no seu ambiente familiar. Só existe um jeito de termos a nossa vida transformada de fato e de verdade: é desfrutando desses encontros com a pessoa de Jesus. E não é um encontrão, não é uma manipulação, não é algo extraordinário que nos faz ter essa transformação, é algo processual. São os encontros que os discípulos vão tendo com Jesus, são os encontros que as discípulas vão tendo com Jesus, e agora, por causa desses encontros, eles vão se encontrando na vida. Talvez você seja uma pessoa desencontrada na vida, talvez você seja uma pessoa perdida na vida, talvez você já tenha até encontrado aquilo que você queria, mas mesmo encontrando aquilo que você queria, você ainda se encontra desencontrado, perdido, agora tendo. Quantas pessoas gostariam de se encontrar num relacionamento? Quantas pessoas não gostariam de encontrar alguém? Quantas pessoas não gostariam de encontrar um trabalho, um emprego? Enfim, nós queremos ter os nossos encontros que nós achamos que vão mudar radicalmente a nossa vida. Mas por que quando nós encontramos, ainda falta alguma coisa? E essa coisa nos consome profundamente, porque de fato, o que ou quem nós precisamos encontrar, nós deixamos de encontrar no processo da vida, que é a pessoa maravilhosa de Jesus. Esses homens, quando encontraram Jesus, eles queriam compartilhar desse encontro para com os seus. Agora, a outra dimensão da vida: as pessoas com quem você convive, estão se encontrando com o que em você e através de você? Será que os seus filhos têm encontrado Jesus em você? Será que os seus pais têm encontrado Jesus em você? Será que o seu esposo tem encontrado Jesus em você, esposa? Será que você tem encontrado Jesus na esposa? Será que nas suas relações as pessoas estão se encontrando com quem? Ou com o quê? Talvez elas estão se encontrando com pessoas que ainda permanecem totalmente desencontradas e perdidas, por mais que tenham um discurso bonito. São pessoas que nas suas dores, quando se encontram com você, não encontram refrigério, não encontram vida, não encontram nenhum parâmetro, não encontram nenhum apoio, não encontram nenhum abraço, não encontram nenhuma palavra de vida. O que as pessoas têm encontrado em você, o que as pessoas têm encontrado em mim? Esses aqui, ao se encontrarem com Jesus, imediatamente compartilharam esse encontro, querendo que os seus amigos, que os seus familiares tivessem o mesmo encontro. Que o Espírito Santo de Deus sopre poderosamente em nós, nos levando a esses encontros profundos com Jesus e nos levando a levar outras pessoas a se encontrarem com esse mesmo Jesus. Filipe vai até Natanael. Natanael, nós não temos muitas informações a respeito dele. O nome dele já nos traz uma ideia, é a ideia de Natal, Natal, Natanael. Natal é nascimento, Natal é a ideia de presente. El
é o nome de Deus no hebraico, ou seja, presente de Deus, nascido de Deus. Esse é o nome que ele tem consigo. E quando agora Filipe vai ao encontro dele para dizer: eu encontrei, a fala de Natanael é a seguinte, ele vai dizer assim: acaso de Nazaré, versículo 46, pode sair alguma coisa boa? Uns vão dizer que a resposta de Natanael é uma resposta correta, porque afinal de contas nós temos uma divisão histórica, Reino do Norte e Reino do Sul. A promessa é que Jesus nasceria no Reino do Sul, Belém de Judá. Ele não nasceria em Nazaré, na Galileia. Mas e aí? Se Jesus nasceu em Belém de Judá, por que ele é chamado de Nazareno? Por que ele é chamado de Galileu? É uma resposta simples. Ele nasce em Belém como se para cumprir a profecia de Miqueias. Mas depois ele é criado em Nazaré. Ele desenvolve o ministério dele em Nazaré, na Galileia. Galileia é como se fosse o estado de São Paulo. Ok? Galileia, estado de São Paulo. Nazaré, a cidade de Cerquilho. Então Nazaré, Galileu são praticamente sinônimos. Mas Jesus nasceu em Minas, em outro lado. Seria essa a ideia. Uns vão dizer que Natanael está tendo uma resposta teológica. Mas o texto não traz essa ideia teológica correta, mas sim de ceticismo. Ele está sendo um tanto cético, incrédulo. Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia, do Reino do Norte, de onde vai se formar os samaritanos? Você acha que algo bom pode vir de lá? E a fala de Filipe para Natanael é: venha você mesmo, veja, experimente, tenha esse encontro, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Agora, onde eu quero chegar, onde João estava tentando e chegou para com seus discípulos, seus primeiros leitores. A fala é o seguinte: nós temos um cético, alguém que duvida, alguém que é incrédulo, alguém que mesmo sendo de Israel, tem esse ceticismo envolto nas suas ideias. Talvez nós tenhamos pessoas assim essa noite, gente que tem as suas dúvidas, gente que tem as suas incredulidades, gente que não acredita em algumas coisas da parte de Deus, gente que talvez pelas experiências que já tivera, não consegue acreditar que Deus pode fazer algumas coisas na própria vida. Afinal de contas, quando um dia eu acreditei, nunca aconteceu, pelo contrário, acontecerá totalmente diferente. E isso vai gerando uma incredulidade, uma desesperança, um afastamento, vai gerando um certo ceticismo, uma dúvida. Natanael é essa pessoa. Mas o que me chama a atenção é que mesmo assim, Jesus deseja se encontrar com Natanael nas suas dúvidas, nas suas incertezas, no seu ceticismo, na sua incredulidade. Não pense que pelo fato de você ter as suas dúvidas, não pense que pelo fato de você ter as suas incredulidades, as suas não possibilidades diante do que você viveu ou deixou de viver, Jesus ainda assim deseja ter um encontro com aquele que não vê em si nenhum tipo de fé para de fato se encontrar. Isso aqui também nos dá um norte muito interessante, porque normalmente nós achamos que somente os crédulos é que possuem qualidades e características da parte de Deus, que somente aqueles que têm uma fé exata na pessoa de Jesus é que são pessoas que assim têm em si a graça de Deus. Mas o que nos chama atenção na vida de Natanael é que mesmo ele tendo esse ceticismo, quando Jesus o vê, Jesus afirma a seu respeito, dizendo assim: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Outras versões nos dirão: eis verdadeiramente alguém de Israel, que não é hipócrita. Você deve se lembrar que uma das críticas de Jesus
a nação de Israel era a hipocrisia, o fingimento. A palavra hipocrisia, naquele tempo, já falei várias vezes, só para você recordar ou aprender caso não saiba, a palavra hipocrisia era usada dentro do contexto do teatro greco-romano. Uma pessoa que era um ator, era um hipócrita, ou seja, um ator que aprendia sobre uma pessoa e agora representava uma personagem para convencer o público. Então Jesus vai dizer assim, olha, tem pessoas cuja oração são orações fingidas, são orações hipócritas. Inclusive gostam de orar em pé na sinagoga, nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos afirmo que essas pessoas já receberam as recompensas que elas procuram. Mas você não queira ser um ator, uma atriz na presença de Deus. Não queira ser uma representação de algo ou de alguém. Não queira ser uma personagem, porque Deus não lida com personagens, Deus lida com pessoas. Por mais céticas, por mais incrédulas, por mais feridas, desencontradas que sejam. Jesus não vai dizer, eu só me encontro com você se você for todo polido, toda polida, todo certinho, toda certinha, toda crédula. Não, pelo contrário. Ele se encontra com Natanael cético. Mas ele encontra com Natanael que ele vai dizer, esse é verdadeiro. Esse é um verdadeiro israelita. Aliás, as nossas verdades não estão nas nossas perfeições. As nossas verdades se encontram nas nossas autenticidades. Deus está à procura de gente autêntica, não de gente perfeita. Deus está à procura de gente que não se faz de vítima. Deus não está à procura de representações, de personagens, de atores, de atrizes. Deus está à procura de pessoas feridas, pessoas machucadas. É interessante, como eu falei para vocês no início, que o devocional de um judeu acontecia debaixo à sombra de uma figueira. E ali ele tinha a sua leitura e tinha as suas orações. E quando Jesus se dirige a ele dizendo, é um verdadeiro israelita, é como se Jesus estivesse dizendo, você é alguém que não finge quem você é. Quando você estava lá debaixo daquela figueira, caso fosse o devocional, deixando de lado aquela outra possibilidade histórica de ter sido escondido debaixo da figueira, como está escrito no dicionário siríaco e assim por diante, pegando o básico, sempre que você sentou debaixo da figueira para ter aquele momento teu devocional, em nenhum momento você foi um ator, uma atriz, em nenhum momento você foi um hipócrita, em nenhum momento você deixou de ser de fato quem você é. E ali talvez muitos não gostariam de sentar debaixo da figueira com você, mas pelo fato de você ser verdadeiramente um israelita, sendo autêntico com quem você é aí que eu tenho um encontro real contigo. Não tenha medo de ser quem você é, debaixo da figueira na presença do Senhor. Por mais que pessoas não queiram te encontrar dentro da tua verdade, da tua legitimidade, da tua autenticidade, por mais que seja assustadora para outras pessoas, é nessa verdade que Deus lhe encontra. É aí que o Senhor te vê. Quando ninguém mais te vê, quando ninguém mais quer te ver, é o Deus que insiste em te ver debaixo das figueiras da vida. Você já teve uma sensação de que parece que o Senhor não olha para você? Parece que Ele olha para tantas outras pessoas, mas para você não? Porque você não consegue, dentro da sua capacidade sensorial, dentro da sua capacidade de avaliação, chegar a uma conclusão se Deus está ali ou não. Quando Cristo fala para aquele homem, eu te vi antes mesmo de Filipe te trazer aqui, isso mostra que o Senhor nos conhece profundamente,
que o Senhor nos conhece muito mais do que nós imaginamos, mas não é um conhecimento para nos reprimir, não é um conhecimento para nos afastar, mas é um conhecimento de quem quer ter um encontro transformador e poderoso. Esse Natanael, depois que ouve essas palavras de Jesus, versículo 49, ele chega à seguinte exclamação: Mestre, Rabino, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. É interessante, porque esse Natanael de Betsaida também fazia parte da Galileia dos gentios, também fazia parte do reino do norte, e é alguém que, sem a menor sombra de dúvidas, ouviu de tantos outros: você é pertencente ao reino do norte. Ele já tinha sido, na dinâmica da vida, marginalizado, criticado, debochado, sofreu bullying. E aí, das duas, uma: quem assim sofre, talvez pelo lugar que nasceu, pelas roupas que veste, pela família que tem ou deixa de ter, das duas uma: ou essa pessoa acaba digerindo tudo isso e não permitindo que essas afrontas venham azedar a alma, amargar o ser, ou acabam tendo uma outra atitude: ofendidas se tornam ofensoras, abusados se tornam abusadores. Quem um dia apanhou se levanta para bater. Esse Natanael, aquilo que ele diz a respeito de Jesus é o mesmo contexto do qual ele viera. Dá a impressão que esse Natanael está simplesmente falando ao Cristo, algo que um dia falaram com ele. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele reconhece Jesus como sendo o rei de quê? O rei de Israel. Até então ele não tem a informação que Jesus nasceu em Belém de Judá, no Reino do Sul, de onde de fato Jesus nasceu e o Messias viria. Ele tem a informação dada pelo Filipe, que é nazareno. Por isso que ele vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da cidade do Reino do Norte, da Galileia dos gentios? Mas depois que ele tem um encontro com Jesus, e Jesus revela o seu coração, Jesus diz que esteve com ele quando talvez ele não imaginava que Deus poderia estar, ele agora reconhece que Jesus de fato é o rei de Israel, não porque ele chega à conclusão que Jesus nascera em Belém de Judá, mas porque ele vê que aquele com quem ele se encontrou, vê a alma, o ser, a história dele, como ninguém mais um dia poderia ver. É essa transformação que acontece na vida de um homem e de uma mulher. Essa pessoa passa a ver agora Jesus como sendo o rei sobre a sua vida. A minha vida tem um reinado, a minha vida tem um governo. Eu não sou mais uma pessoa desgovernada, eu não sou uma pessoa mais entregue às casualidades da vida, eu não sou uma pessoa entregue aos desencontros, à sorte. Eu sou alguém que tenho como meu mestre, Jesus, é o de Nazaré, rei de Israel, rei da minha vida, e ele é o meu mestre, ele é o meu rabino. Mestre é aquele que me ensina. Eu vou aprender a viver de fato e de verdade, porque ele é o rei da minha história. Talvez você precisa reaprender a viver, independente do tempo de vida que você tem. Talvez você precisa reaprender ou aprender de fato o que é viver como pessoa, como discípulo e discípula de Jesus. Talvez você precise aprender o que é ser pai, mesmo já sendo um pai de longa data. Talvez você precise aprender o que é ser mãe, ser esposo, ser esposa, ser filho, ser um profissional.
alguém que lida com sexo oposto, alguém que vai ter que saber lidar em situações conflituosas. Existe alguém que quer te ensinar, é Jesus de Nazaré, o Mestre. Ele está disposto a te ensinar. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei. Você quer aprender? Jesus quer te ensinar. O problema é que às vezes a gente acha que sabe tudo. O problema é que a gente quer continuar vivendo conforme os nossos achismos e as nossas percepções e discernimentos, todos afetados pelas experiências que tivemos. Nós não estamos dispostos a dizer: eu quero aprender com Jesus, eu quero tê-lo como meu professor, como meu mestre, meu ensinador, e eu sei que Ele reina sobre a minha vida, é o Filho de Deus que reina sobre mim. A minha vida não está desgovernada, a minha vida não está numa ladeira abaixo, sem nenhum controle. Vamos orar. Feche seus olhos. Pensa um pouquinho em tudo que foi falado. Nós vamos falar sobre encontros. E hoje nós vimos o encontro de Natanael. E vimos que aqueles que foram encontrados passaram a querer conduzir outros a um encontro tão precioso quanto. Nós vimos que Natanael nunca imaginara que estava sendo visto debaixo daquela figueira. E não era um olhar de acusação, era um olhar de amor, para que um dia ele pudesse se encontrar com o Messias. Senhor, diante de tudo que foi aqui falado, eu peço que o Teu Santo Espírito esteja agora envolvendo a mente dessa pessoa, as suas lógicas, o seu racionalizar, o seu pensar. Que o Teu Espírito agora esteja falando na mente, trazendo discernimento, trazendo ciência, clareza, e também falando ao coração de pessoas machucadas, feridas, trancafiadas emocionalmente. Gente que não sabe por que chora como chora, que sente como sente, que parece ter uma vida desencontrada, desgovernada, desaprendida. Que o Teu Espírito Santo faça esse milagre, dessa pessoa ser encontrada por Ti, Jesus, e que esse encontro seja poderoso, transformador, libertador. Essa pessoa que talvez tenha se sentida sozinha, isolada, esquecida, abandonada, de tantas e tantas maneiras, se questionando se Deus de fato tem estado presente como um presente. Que essa noite o Teu Espírito Santo mostre para essa pessoa que ela foi vista debaixo da sua figueira, foi vista naquele momento em que ela achava que ninguém mais poderia vê-la, qualquer que seja o contexto. Que essa pessoa, essa noite, em nome do Senhor Jesus, se abra ao aprendizado, queira aprender a viver, esteja disposto a ter sua vida toda desconstruída, para aprender com aquele que é o autor da vida. Que não é tarde demais para recomeçar, que não é tarde demais para aprender de fato e de verdade. Aprender com o Mestre Jesus. Ver a vida como aquele que é súdito dentro do reino, uma vida cuidada, uma vida governada.
Obrigado, Senhor. Obrigado.